Oi, gente, boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os principais grampos dentro da ortodontia que são mais utilizados na odontologia aplicada para crianças, né? Porque a ortodontia ela também se aplica de maneira preventiva contra as maloclusões. E nesse quesito, a gente tem aparelhos ortodônticos, cujo quais esses aparelhos ortodônticos eles possuem grampos. E hoje a gente vai falar sobre os quatro principais tipos de grampos que podem ser utilizados dentro desse aspecto da ortodontia, suas principais funções e indicações. E nesse quesito a gente começou a falar sobre os grampos tipo Adams, né? E a gente pode até fazer uma breve alusão com a família Adams, mas é, só de uma maneira para brincar mesmo, mas os grampos do tipo Adams, eles são grampos com uma retenção muito forte para garantir uma estabilidade, principalmente na região posterior. Por quê? Porque esses grampos do tipo Adams, eles ficarão situados na região dos molares, tanto dos molares permanentes, como para os molares descidos, ou seja, molares de leite, podendo inclusive até mesmo estarem situados em pré-molares, quando se precisa de boa retenção. De maneira geral, de maneira bem consolidada, esses grampos do tipo Adams, uma das suas principais situações, palavras-chave que definem o grampo Adams é retenção forte e estabilidade na região posterior. Já o grampo circunferencial, que também pode ser chamado ou citado como grampo tipo C, ele traz a funcionalidade de uma retenção moderada, que contorna parcialmente o dente. Ele está ali situado como uma placa simples, que vai ficar situado nos dentes, com uma anatomia que seja favorável, especialmente quando se retrata dos molares e pré-molares. Então, a gente vai encontrar esse grampo circunferencial, ele tem formato de C. Quando você observar uma imagem, você vai conseguir identificar que ele vai ter essa semelhança, né, com esse formato da letra C. Então, ele garante uma retenção moderada, que vai contornando ali parcialmente o dente. Já o grampo interproximal, ele é um grampo de retenção complementar, que o próprio nome está falando, né? Interdental, interproximal, ou seja, ele vai ficar na área interdentária, entre os dentes. Ele vai ser colocado, essa sua indicação, ela vai ser dita, né, quando existe ali a necessidade de fazer um reforço na estabilidade sem que haja traumas na papila gengival. Então, ele vai ficar entre os dentes, quando se existe ali a necessidade de garantir um reforço na estabilização do aparelho ortodôntico, né? Já o apoio oclusal, ele vai fazer uma estabilidade vertical, controlando ali o assentamento placa, da placa do aparelho ortodôntico, né? Geralmente esse apoio oclusal, a gente pode observar ele como placas inferiores, ou em casos em que é preciso evitar o excesso de inserção e deslocamento vertical. Então, esse apoio oclusal, ele garante a estabilidade vertical, controlando ali o assentamento da placa, né? E justamente em casos em que se faz a necessidade de evitar os excessos de inserção e deslocamento vertical do aparelho. Não é porque a gente está falando de aparelhos ortodônticos aplicados em crianças que podem ser removíveis, né? Podem não, são removíveis. A gente não está falando sobre aparelhos ortodônticos fixos, né? Então, são aparelhos ortodônticos removíveis que são utilizados em crianças. E esses grampos,
têm papel predominantemente passivo. Eles mantêm ali a placa encaixada e estável, fazendo com que haja a atividade terapêutica que o aparelho ortodôntico tem como principal função, né? Então, ele, em regra, o grampo não é um elemento que vai movimentar o dente, mas ele vai trazer retenção e estabilidade ao aparelho ortodôntico removível, garantindo com que ele se mantenha ali em boca. Por exemplo, o paciente está falando, está mastigando, enfim, o aparelho cai, porque ele já é removível. Então, esses grampos, eles vêm mesmo com essa propriedade para garantir com que o aparelho ortodôntico ele tenha pelo menos uma estabilidade enquanto ele está ali exercendo a sua função ativa, né? Então, de maneira geral, é retentividade, estabilidade, principalmente contra o balanço, rotação, até mesmo a própria adaptação da base acrílica do aparelho ortodôntico, garantindo com que haja segurança para a criança que está utilizando. Segurança para evitar o deslocamento durante a fala, a deglutição da saliva, né? Então, as crianças, elas têm que ter um certo cuidado também com a utilização desses aparelhos, né? Então, vamos resumir aqui. Esses grampos trazem retenção, estabilidade, aspecto passivo. O que é isso? O grampo, ele não tem função ativa no quesito de fazer movimentação dentária. O grampo, ele só segura, quem movimenta é a mola, certo? Quem movimenta é a mola, parafuso, alça ativa e outros componentes ativos que podem estar ali inseridos ao aparelho ortodôntico. Mas o grampo, ele não movimenta o dente. E segurança. Então, são esses quatro aspectos que o grampo ele induz, né? Segurança. Segurança no quesito de quê? Trazer conforto para a criança, fazer com que alguns materiais metálicos fiquem distantes da papila, da gengiva, para não gerar trauma, né? Porque algumas pontas ativas dos materiais metálicos que vão ficar inseridos no aparelho ortodôntico podem gerar traumas gengivais, né? Ulcerações, por exemplo, né? Então, esses grampos, eles têm funções apenas passivas, retentividade, estabilidade, contra movimentos rotacionais, deslocamentos, né? E existem esses quatro tipos de grampos. Esses quatro tipos de grampos, como eu mencionei para vocês anteriormente, cada um deles vai ter uma função e uma indicação. O Adams é o mais forte, né? Principalmente quando se retrata na utilização dele nos dentes posteriores. O circunferencial já é uma retenção moderada, a gente já declina. O grampo interproximal, ele vai fazer uma retenção complementar, usando justamente as áreas interdentárias. Já o apoio oclusal é garantir estabilidade vertical, controlando o assentamento da placa. Simples, né? Esses são os quatro tipos de grampos que são utilizados dentro da ortodontia aplicado a crianças, certo? Que são aparelhos ortodônticos removíveis. Não são os aparelhos autoligados, não são os aparelhos convencionais que você pode, de maneira mais geral, visualizar na sua rotina. Esses aparelhos que eu estou mencionando aqui são aparelhos que são utilizados em crianças, que são aqueles aparelhos que justamente saem. A criança consegue tirar, certo? Ah, mas por que eu vou utilizar um aparelho que sai? Porque esse aparelho que está sendo confeccionado é justamente para prevenir
maloclusões que ocasionalmente, futuramente, possam surgir. E até mesmo diminuir as chances desse paciente necessitar de uma cirurgia ortognática futuramente. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, me sigam nas redes sociais, prof. Lauriston Soares, né? Doutor Lauriston Soares. Me sigam nas redes sociais para que vocês continuem recebendo conteúdos como esse. E até a próxima. Beijão.